Olá, você que é MEI, você que quer crescer, você que tem interesse de ter uma empresa maior, com mais faturamento, mais venda, mais lucro. Esse é o último vídeo da série onde eu falo de planejamento. Eu utilizei a ferramenta Canvas, que está até mostrado ali atrás um pequeno resumo, tá? Mas nessa ferramenta a ideia é o seguinte, aí eu tenho um jeito de interpretar de que para você planejar um negócio, você tem que reconhecer se no planejamento você atende 9 partes de um negócio. E essas 9 partes do negócio, elas devem ser atendidas da seguinte maneira. Eu posso identificar se existe aquela parte ou se não existe. E eu posso analisar também a integração das partes e se tem alguma que está um pouco mais fraca. Tá? A ideia é o seguinte, uma corrente é tanto mais forte quanto ela é mais fraca. Então a ideia é identificar aonde é que está o ponto fraco que poderia prejudicar o seu projeto de crescimento. Tá? Meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de MEI para ME, de R$ 81.000 anuais para R$ 360.000 anuais. Pois bem, então nessa última aula dessa sequência, nós vamos falar de valor. Na verdade, nós vamos falar de produto, tá? A questão é que é muito importante deixar bem claro o seguinte, preço é o que a pessoa paga, valor é o que ela leva, tá? Nem sempre é fácil entender isso, mas eu diria para você o seguinte, na hora que você consegue acrescentar mais valor àquilo que você faz, o preço eleva. Tá? O preço eleva por quê? Porque as pessoas ficam mais satisfeitas. Tá? Se no seu ramo de negócio é muito difícil as pessoas perceberem valor, eu diria até para você o seguinte, é bom você rever e tentar achar, mesmo dentro do ramo que você está, mas achar nichos, espaços onde é possível você ser reconhecido. Tá? Porque senão, esse negócio de ser mais do mesmo e de ficar brigando e depois ter que brigar por causa de preço, é complicado. É melhor você criar condições de brigar por valor. Você tem um valor tão grande que é por isso que as pessoas te procuram. Na hora de analisar valor, evidentemente, se a pessoa reconhece o valor que você tem, é porque você entrega algo que resolve uma dor para ela ou que é uma oportunidade para ela, tá? E ela, satisfeita por isso, ela passa a estabelecer um relacionamento comercial com você, tá? Então, por quê? Porque você foi útil, porque você foi necessário para essa pessoa e diante dessa circunstância, ela quer te prestigiar, estabelecendo um relacionamento comercial com você, tá? Então, essa é a lógica da proposta de valor. Eu separei aqui até alguns itens, tá? Que eu rabisquei aqui, tá? que lembra nesse sentido, tá? Levi, esse negócio de colocar valor, eu não consigo fazer isso com facilidade. Nas minhas consultorias de diagnóstico, tem umas perguntas lá que ela é meio... Eu prefiro usar uma expressão mais simples. Normalmente eu faço a seguinte pergunta. Por que as pessoas compram de você? Entendeu? Por quê? Por que compra de você e não compra do outro? Tá? Eu diria para você o seguinte, quando você responde essa pergunta, não por Levi, mas que você já tem essa resposta na ponta da língua, é porque você já sabe o valor que você tem. Tá? Então isso é importante. Você pode aumentar o valor que você tem. Se você acha que a concorrência está muito grande, é sinal que o seu valor não está tão grande. Se você percebe que as pessoas preferem você do que outros, então o seu valor está grande. Eu vou defender a ideia que não é dinheiro. Tá? Uma outra coisa também que é importante, já que eu toquei no assunto de dinheiro, é que dinheiro, pela experiência que eu tenho de consultoria, normalmente é uma das coisas que as pessoas mais questionam, que eu não tenho dinheiro, não sobra dinheiro, papapá. Eu também concordo com isso. Eu acredito o seguinte, que nós já temos uma estrutura onde algumas pessoas, depois de muito tempo de mercado e depois de uma grande escala, eles estão aí nos faturamentos na casa dos milhões, tá? E para essas pessoas, eu diria para você que elas sabem utilizar a força do dinheiro que tem. E por ter essa força, elas conseguem movimentar esse dinheiro e fazer esse dinheiro render bem, tá? Porque elas ganham na escala
e de maneira geral elas, um do trabalho dessas empresas é vender produtos que não é dela, tá? Que é o mais comum, a gente pega um produto e revende o produto. Muitos de vocês que estão escutando esse vídeo aqui faz isso, compra um produto que não é seu e vende um produto. Inclusive você defende aquela marca, você fala que você vende um produto muito bom, excelente. Tem que lembrar que, do mesmo jeito que você defende aquela marca, às vezes pode ser que seu concorrente também defende a mesma marca e vocês estão brigando entre si e valorizando a mesma marca que está se beneficiando com a briga de vocês dois, entendeu? Então, diante disso, eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro, para quem é pequeno, para quem é MEI, eu entendo que quem é MEI é porque ainda não está começando agora. E se tivesse muito dinheiro, não era MEI, já era outra coisa, tá? Provavelmente já era uma empresa de pequeno porte, nem ME seria, no meu entendimento. Porque ME é 30 mil reais por mês, é o que eu estou batalhando, tá? Inclusive, aqui eu já vou dizer para você o seguinte, é interessante que você tente ter uma estratégia em que você não seja o melhor em preço. Além do preço, você tem que ser melhor em alguma coisa, mas também tem que lembrar que você tem que conseguir chegar em 30 mil reais de faturamento mensal, tá? Ah, e se eu não conseguir? Não, não tem problema, não tem problema, tá? Você acha que só porque você escutou eu falando, tá? Ou só porque eu escutou alguém falando, você já vai passar de 6 mil e pouco para 30 mil reais por mês? Não é assim que funciona. Você vai ter ciclos. Eu entendo que os ciclos devem ser ciclos de 12 de mês, 12 meses por ano. Então, a cada ciclo você vê, poxa, por que eu não cheguei até o 30? Tá, bem, eu não cheguei até o 30, se você conseguir entender por quê, aí você repete o ciclo. Vai dar certo? Não, você vai testar de novo. Depois você tenta pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Uma coisa eu te falo, a cada tentativa que você faz, você aprende algo mais. E dessa sequência de aprendizado, uma hora você vai chegar ao destino, ao objetivo proposto, certo? Então, mas eu diria para você o seguinte, que nessa caminhada de 6 mil por mês, ou de até 6 mil para até 30 mil por mês, tenta identificar coisas que você não vai ter a vantagem do preço somente, tá? Se tiver, você pode ter certeza que é por pouco tempo, outras pessoas vão fazer a mesma coisa. Tenta acrescentar de alguma forma, algum valor a mais do que simplesmente o produto bom. Tente acrescentar alguma coisa aonde você também é percebido como uma pessoa boa. Tá? Qual que é a lógica que eu estou querendo dizer para você? É para você não ficar sendo mais um do mesmo. Porque quando você valoriza o seu trabalho, então é mais difícil a concorrência em relação à sua pessoa. Eu vou pegar alguns exemplos aqui, aonde eu vejo que são tipos de negócios que eles têm um poder de crescimento bastante interessante. Bem, se você é barbeiro e você corta pelo preço que todo mundo cobra, tá? Então não tem diferença nenhuma. Agora, se você faz algum trabalho especial, algum tipo de corte, algum tipo de uma habilidade que você tem, aonde isso faz a pessoa se sentir melhor, elevar a autoestima, empoderar a pessoa, tá? Ela fica mais confiante por causa de um corte de cabelo, então ela está disposta pelo valor que você acrescentou para ela. Então, se o seu corte de cabelo, vamos supor, se os cortes de cabelos estão na faixa aí de 20, 30, 35 reais, você poderia conseguir cortes de cabelo provavelmente 50, 60, sei lá, tá? Por quê? Por causa do valor que a pessoa percebeu. O mesmo raciocínio você pode aplicar para salão de beleza, tá? Por quê? Porque às vezes na hora que pega e faz um corte de cabelo, ou faz um trabalho, ou faz luzes, ou faz tipo assim, dá um toque especial no cabelo, então a pessoa, tipo assim, a pessoa que recebe o benefício, ela ficou da mesma forma também com autoestima mais elevada, se sentiu melhor e ela está disposta a pagar por isso, tá? E nessa situação tem dois detalhes: os produtos que a pessoa utilizou, provavelmente deve ser produto excelente, mas foi junto o toque pessoal, foi o serviço. Não, mas ela corta de um jeito que eu não quero trocar. E vai que eu troco aí, depois aí a pessoa, do jeito que demora para crescer cabelo, e se eu perder esse cabelo aqui, como é que eu faço? Entendeu? Então você colocou um toque especial
tem uma diferença em relação aos outros que cortam o cabelo, tá? Porque ali vai um pouco de você. E ali vai virar a sua marca. Normalmente as marcas de Instituto de Beleza, inclusive, elas viram o nome da pessoa. Entendeu? Eu diria para você que essas pessoas, elas têm uma barreira de entrada maior, porque não é tipo assim, não, é só comprar aquele shampoo que ela usa. Não, não é. De repente até ela pode até dizer o seguinte, olha, resolvi trocar todos os meus produtos. Eu utilizava um produto excelente da marca A, agora eu passei para B. Aí o cliente, o que ele fala? Bem, se você está falando, e como eu percebo que você é uma pessoa muito dedicada, se é para ser assim, então assim será. Entendeu? Veja bem que a pessoa ela é mais forte do que a marca de um produto que ela utiliza. É isso que eu estou dizendo para você. Você tem que se valorizar no sentido de que você, tipo assim, o recurso é escasso, o dinheiro é pequeno, mas você é grande. Você pode fazer mais coisa, você pode crescer nesse aspecto. Tá? Então é isso que eu tenho defendido a ideia. Quem é pequeno tem que crescer por causa de alguma habilidade que você desenvolva. Tá? Eu estava lembrando também aqui em algumas cidades já tem bastante desenvolvida a questão da área de segurança, então vai lá e monta as câmeras, cerca elétrica, tudo isso aí, tá? E eu vejo que aí também tem um detalhe, porque tem pessoas que são mais caprichosas do que a outra. O capricho na hora de colocar a lâmpada, o capricho na hora de instalar os aplicativos, o capricho na hora de ensinar a pessoa a tomar conta pelo celular das câmeras, tá? A manutenção com certa frequência da fiação daqueles fios para não ficar disparando alarme, às vezes limpar plantas que ficam pegando na fiação. Esse carinho especial, quando você desenvolve ele, também você fica diferente. Aí não é mais o que você cobra, é o valor que você entrega, que a pessoa percebe. Eu faço isso com o fulano, porque o fulano ele é diferenciado. Bom, então é uma outra forma de você poder trabalhar. Isso acontece em várias áreas, tá? Eu coloquei algumas aqui, tá? Uma que eu acho que é interessante também, a gente poderia até imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar que nós temos na nossa alimentação até, tipo assim, o sanduíche sempre ele participa bastante. Tem pessoas que comem o sanduíche porque ela quer rapidez. E outra coisa, ela quer comer o sanduíche sozinha. É uma realidade. Tá? E eu diria para você o seguinte, ela está privilegiando o quê? Ela privilegia tudo, mas tem uns que quer rapidez e quer o sossego. Tudo bem? Tem outros que já quer comer um sanduíche com os amigos. Então ele faz questão de que para comer o sanduíche exista uma mesa com cadeira, um ambiente agradável. Alguns querem ambiente ao ar livre, outros querem um ambiente de ar condicionado. Tá? Alguns querem um sanduíche diferente. Por quê? Por que comer sempre o mesmo sanduíche? Por que não variar? Por que não utilizar um artesanal, um prensado? Por que não variar o tipo de batata? Por que não variar outra coisa? Às vezes, por que não variar também um que seja tipo mais saudável? Tá? Outro dia é o tal do chute no balde. Não, hoje eu acho que eu mereço e eu quero um cheio de bacon. Cada pessoa tem o seu estilo, tá? Tem uns que, por exemplo, eles fazem de segunda a sexta alguma coisa e final de semana eu chamo isso de dar o chute no balde, né? Então, eu acho que eu mereço, tipo assim, num sábado, fazer coisas que eu não faço de segunda a sexta. Tudo bem, tá? Então, na hora que você monta o seu produto, tá? O seu valor, você está considerando isso? Em qual grupo você está? Tem que lembrar o seguinte, aquilo que você vai fazer tem que fazer você ficar forte, você ser reconhecido pelo valor que você tem e não pelo preço que você vende. Tipo, o seu valor tem que ficar grande, tá? E você consegue chegar na escala que você definiu, 30 mil reais e com lucro, tá? E eu diria para você o seguinte, na hora que você tem isso como propósito, isso vai acontecer uma vez, vai acontecer outra vez. O que tem que lembrar é que você tem que construir ciclos, tá? Durante muito tempo eu prestava consultoria, mas no ciclo é que fica o detalhe. Inclusive, oportunamente eu vou começar a fazer um trabalho de mentoria, passar link para vocês e marcar um bate-papo via Zoom ou
o Google Meet, tá? Alguma plataforma, para a gente poder conversar. Porque eu pego e falo aqui, parece que é fácil. Sabe o que eu estou lembrando? Aquela pessoa que está fazendo, que ela vai fazer regime. Então aí eu peço para ela fazer ciclo. O que é o ciclo? Toda segunda-feira ela sobe na balança e pesa no mesmo horário, na mesma situação. O que eu estou querendo dizer? Na hora que ela sobe na balança, ela vai ter duas informações que a balança vai dar para ela. Olha, continua fazendo o que você fez que está dando resultado. Ou então a balança pode dizer para ela, olha, não adiantou nada. Só que aí vem a dúvida. Poxa, mas eu fiz tudo certinho. Eu diria para você o seguinte, então troca a balança, né? Porque então a balança é que deve estar desregulada. Não, ela está certa, no final da balança o peso também está ruim. Então você não fez. Então vamos entrar em acordo. Quem é que está com a razão? Tá? Alguém tem que estar com a razão. Tá? E provavelmente pode ser que na hora de utilizar a estratégia ela não foi utilizada da forma certa. Será que a quantidade de exercício, as caminhadas, elas foram na quantidade que deveria ou tem que ser mais intensificada? Será que a quantidade de carboidrato, de massa, de arroz, de macarrão, ela diminuiu numa proporção que foi recomendada por um especialista tudo? Ou está tendo dificuldade de entender, às vezes até por conta disso, né? Não, mas eu achei que isso era proteico, isso era energético, então às vezes não conhece muito bem. Não, eu parei de comer isso, mas eu estou comendo uma outra coisa, a outra coisa engorda do mesmo jeito. Então, é nessa hora, é no ajuste semanal, é que você vai conseguir êxito, tá? Se você quer perder peso, tá? Por quê? Porque você está sendo monitorado semana a semana e durante a semana você vai aperfeiçoando. Por quê? Porque você marcou uma data para você fazer uma reflexão sobre o que você está fazendo. Nós estamos falando de negócio, tá? Eu estou defendendo a ideia de que pelo menos a cada um mês você tem que fazer essa reflexão, tá? Essa reflexão vai dizer assim, olha, está valendo a pena, tá? Eu estou caminhando no sentido daquilo que eu quero, tá? E você vai repetir aquilo que está valendo a pena. Da mesma forma, nessa análise, você pode perceber que algumas coisas elas precisam ser aperfeiçoadas, tá? Então isso é muito importante, porque aí você faz essas reflexões, tá? E eu acho que nessas reflexões é interessante, às vezes até, hoje eu tenho percebido que consultoria, ela tem um valor. Agora, a mentoria, ela parece que ela vai mais longe, tá? Por quê? Porque se eu estivesse batendo papo com você, tá? Se nós tivéssemos você, porque do jeito que tá, não tá ping-pong, é só ping, né? Ou seja, eu só mando a mensagem, mas vocês não devolvem. Então eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se a mensagem está chegando, não sei como essa mensagem está chegando e se está ficando claro aquilo que eu estou propondo a fazer, tá? Agora, quando a gente conversa, aí você pega e fala, e você vai falando e eu vou entendendo, nossa senhora, eu expliquei isso, mas não era dessa forma. Eu percebi que eu pisei na bola na hora que eu expliquei isso aqui, tá? Eu não caprichei com o meu exemplo, o meu exemplo não foi oportuno. Então, e eu tenho uma mania porque eu sempre fui professor, e aí a gente fala dentro dessa área de ensino-aprendizagem. Eu costumo dizer o seguinte, que ensinar é uma tentativa que o professor faz. Aprender, quando a pessoa fala que aprendeu, é como se fosse a consagração do professor. É como se ele dissesse, cara, ela aprendeu. Bem, se ela aprendeu, então pronto. Então eu fiz a minha parte, tá? Porque senão fica só na tentativa. Então, quando você aprende, na mentoria, a possibilidade do aprendizado ela é maior. Oportunamente, eu vou estar fazendo esse trabalho no sentido de desenvolver mentorias também, momentos em que a gente pode fechar uma sala online, né? E aí vocês vão fazendo perguntas direcionadas sobre um determinado assunto e a gente pode ir respondendo nessa sequência, tá? Bem, essa seria então o fechamento, tá? Então, o que seria a questão de valor? Valor seria o seguinte, tipo assim, preocupa menos com o preço e mais com o valor que você entrega. Se o seu produto, por enquanto, ele ainda é muito conveniente para o lado do preço, então significa que você deve rever. E você vai rever isso o resto da vida. Lembra daquele exemplo que eu sempre comparo, que é a pessoa que está pegando onda na praia, certo? Que está pegando onda no mar, tá?
Então, o surfista, a todo momento, ele está percebendo a onda, quando começa, ele sobe. Quando ela termina, ele pega outra onda. Tá? Então, você, de certa forma, você vai ter as suas ondas de negócio bom, tá? Aonde você vai pegar ondas e você vai aproveitar a oportunidade. Quando a oportunidade você percebe que já não é mais aquela, você pega a próxima onda, tá? E sempre tenta acrescentar valor seu, da sua pessoa, no produto que você está comercializando. Por quê? Porque você comercializa em baixa escala. Você está comercializando, olha, nós estamos indo para 30 mil reais, nós não estamos vendendo milhões de reais. Então, nesse tamanho, quando você tem algo de diferenciado muito grande, isso ajuda bastante, tá? Então foi isso, eu dei esse exemplo de salão de beleza, dei exemplo aqui de área de segurança, tá? Eu estou lembrando agora também ar-condicionado, né? Então nós estamos num país que existe uma parte muito quente, né? Ou praticamente é um país quente pela proximidade do Equador. Então a gente tem que fazer manutenção. Tá? E essa manutenção tem que entrar na casa da gente, tem que depois tirar, fazer um tratamento para tirar micro-organismo, para não dar alergia, por aí vai. Aí você consegue fazer um trabalho bem feito, tá? E isso vai te valorizar. Por exemplo, na hora de, por exemplo, fazer a manutenção, corrigir um equipamento, tá? Isso vai valorizar você muito, né? Aqui eu lembro até o seguinte, tem alguns ramos de negócio, quando o eletricista vai na minha casa, ou o encanador, tá? E eles precisam de alguma peça, eles me falam o que eles precisam e normalmente eles dizem para mim aonde é que tem. E o que eu faço? Eu sigo a recomendação. Eu vou lá aonde eles me indicaram. Tá percebendo? Por quê? Porque se eu acredito naquela pessoa que eu levei lá em casa, então eu acredito no produto ou no serviço, no produto que ele quer utilizar para que o serviço dele seja bem feito. Nessa área de pequenos negócios, então, você está percebendo que eu estou tentando, tipo assim, tentando te valorizar, o cliente perceber que você é bom porque ele recebe um produto, mas ele recebe também um serviço especial, alguma coisa, e isso valoriza e tira você da concorrência. Tá? Vender 30 mil reais não é muita coisa. Tá? Se você a cada ciclo que você fizer, você vai analisando, você vai perceber que não é uma coisa difícil de fazer. Tá? Fechando então, isso seria a dica do dia. Vamos imaginar que você chegou nesse vídeo agora. Tá? E aí você fala, mas está falando de proposta de valor? Eu já falei olha só, eu falei de cliente, eu falei de relacionamento com o cliente, eu falei de canais de distribuição, eu falei de rede de parceria, atividade-chave, os recursos necessários. Eu falei sobre como é que você faz conta para chegar numa receita, como é que você pega e estabelece os seus custos, tá? Então eu peguei e falei tudo isso, eu falei 9. Então, os vídeos eles estão no YouTube a partir de 83, tá? De 83, a partir de 80 tem vídeo já falando de planejamento, tá? Então eu acredito que, vamos imaginar que se você chegou em qualquer um dos vídeos, você pode, olha, eu estou pensando em ampliar minha empresa, eu estou pensando em criar uma empresa, tá? Eu estou pensando em fortalecer um segmento. Pega essa sequência dos vídeos de 80 a 91, eu tenho certeza que esse bate-papo, só que agora já ficou muito tempo, e eu sei que para quem gosta do ramo, é pouco tempo, porque imagina você escutar alguém falando para você exatamente aquilo que você precisa, sem enrolação, tá? Com muito exemplo, de uma forma simples, de uma forma prática, que você entende, tá? E sem também vender esperança, tá? Eu acho que tem que ficar claro nesses vídeos que eu estou fazendo, é que em nenhum momento eu disse que é fácil, mas o tempo todo eu falo que é possível, tá? E eu falo que é possível por quê? Porque na verdade a gente não pode esquecer, tem vídeos meus que eu já expliquei isso aí, tá? Eu fui empreendedor, eu tive escola particular, que eu fui sócio, eu tive loja de produtos agropecuários, fábrica de ração, já tive vários outros negócios, esses eu vou resumir nesses, que foram mais de 20 anos, aonde para quem nem bicicleta tinha para andar, tipo assim, eu percebi
e passei a gostar do segmento de negócio, tá? A tal ponto que depois eu comecei a estudar e fui estudando, tá? E oportunamente eu resolvi, até pelo fato da minha origem ser professor, eu falei, eu vou ensinar isso também, tá? Agora eu vou ensinar como é que se toma conta de negócio, mas baseado principalmente na minha história de vida, na minha experiência enquanto empreendedor. E foi assim que eu comecei, tá? Foi assim que eu comecei com esses vídeos diários, onde eu sempre estou dando para você uma dica sobre como você pode crescer, como você pode começar um pequeno negócio e crescer nesse pequeno negócio, tá? Evidentemente que você vai perceber que aquilo que eu passo aqui não é receita de bolo, não é receita de bolo. Na verdade, é receita de mudar a forma de pensar. É por isso que eu sempre tenho dito que hoje, por exemplo, eu fui numa aula onde eu passei para vocês, proposta de valor foi um pouco mais técnico, eu considero, mas com muita prática, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, que tem alguns comportamentos empreendedores que são importantes. Aqui, por exemplo, eu poderia destacar um, tá? Tem pessoas que elas, o tempo todo, elas procuram oportunidades, tá? E tem iniciativa para ir atrás, tá? Então é que eu diria para vocês, se alguém ele está sempre procurando oportunidade, então está aqui uma excelente oportunidade aqui, ó. Vai atrás de mais valor, entendeu? Vai atrás de mais valor. Então isso já seria uma coisa interessante. Outra coisa, busca de informação. Quanto mais informações você tem, maior é a possibilidade de você fazer um bom negócio ou não fazer um mau negócio. Buscar oportunidade. É um comportamento interessante também. Uma outra coisa que é interessante nesse mesmo segmento, rede de contato, tá? Se você tem um relacionamento com muitas pessoas, é provável que você tenha mais oportunidades de fazer bons negócios do que se você fosse isoladamente, tá? Então as pessoas elas têm uma tendência de se ajudar mutuamente, né? Nós até falamos nisso em outros vídeos, né? Mas então é muito importante, isso é um sinal de que você, tipo assim, a sua capacidade de poder produzir, ela cresce também, tá? Tem um hábito que é interessante, que é o hábito de pensar nas outras pessoas antes de pensar em si. Aqui encaixa perfeitamente. Olha, eu estou tentando, é claro que eu quero ter um negócio, mas eu sei que para eu ter um negócio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é de ajudar a resolver dor que as pessoas têm. Qual que é o problema que elas têm e que eu posso solucionar. E quando eu soluciono esse problema, ou quando elas querem alguma coisa e eu acelero a possibilidade delas chegarem onde elas querem, tá? Eu acredito que elas vão reconhecer o valor que eu tenho e elas vão, de alguma forma, me prestigiar pelo trabalho que eu faço, tá? Então esse de entender antes de ser entendido é um hábito interessante que eu vejo que aqui encaixa perfeitamente. Um outro hábito interessante também é pensar no ganha-ganha, tá? Como é que é isso? Quando eu pego e falo que eu vou atender bem o cliente, o que ele ganha, ele vai ganhar que você vai resolver a dor dele e ele vai ganhar que você vai ajudar ele a aproveitar uma oportunidade. E o que você ganha? Poxa, você ganha que você fortalece o seu negócio, entendeu? Então, nesse aspecto, é muito importante a questão do ganha-ganha. Às vezes acontece de você ainda conseguir até sinergia, ou seja, a sua presença faz a pessoa crescer muito, certo? E nesse aspecto, quando você acha uma oportunidade dessa, aonde a gente costuma dizer que o 2 e 2 não são 4, vai vir a 5 ou 6, então isso potencializa e muito o seu trabalho. Uma das coisas que é importante é o seguinte, porque em negócios, por mais que possa parecer diferente, mas é como se fosse o seguinte, imagina que você chega na academia, tá? E você quer começar no primeiro dia já, aí você olha as pessoas que estão lá, e aí você fala para o treinador da academia, olha, eu quero ficar igual aquela pessoa lá, tá? Então, aí na hora que você pega e quer ficar igual aquela pessoa, tá? O que acontece é o seguinte, você não pode começar na academia já fazendo os exercícios que ele faz.
Por quê? Porque você não tem um preparo, os seus músculos não estão preparados para aquilo, tá? Talvez se você começasse a fazer isso, você poderia até ter problemas com isso, tá? Então você vai começar que jeito? Você vai começar de um jeito mais simples. E depois, à medida que vai passando o tempo, você vai chegando, quer dizer, existe uma evolução. Tá? E eu estou dizendo para você que nós vimos 9 itens de planejamento e entenda isso como uma evolução. E que para você pegar e fazer isso aqui, eu estou te sugerindo que a cada mês você faça uma análise de tudo. Tá? Tira um dia da sua empresa, aonde você vai analisar se está valendo a pena o propósito que você criou. Tá? Eu sei que parece que é difícil, que dá vontade de ficar na fogueira, cara, mas a pior coisa que tem é você pegar e passar a vida inteira na fogueira e depois descobrir que não valeu a pena. E tá eu aqui dizendo para você o seguinte, cara, sai fora disso, tá? Eu já estive nesse lugar, não fiquei. Cai fora, tá? Deus me livre. Ué, o sol nasceu para todos. Eu quero ter tempo de pensar, eu quero ter tempo de fazer as coisas, tá? Inclusive foi por isso que depois de um certo tempo, até por uma questão de escala, eu tive alguns negócios e eu fui mudando de negócio. Por quê? Porque tem alguns negócios que me dão mais prazer, tá? E isso tem me levado a pegar fazer alguns negócios e outros não. Ninguém é obrigado a ficar num negócio a vida inteira. É um erro que pode ser pensado assim, não, eu vou montar um negócio e eu vou ficar agora 30 anos no mesmo negócio. Não, isso não existe mais não. Hoje você tem a liberdade de você pegar e mudar de negócios à medida que você vai vendo qual que é o cliente que você mais atende, qual que são as pessoas que ficam mais felizes com a sua presença, com a sua existência. Então você vai se evoluindo também nos negócios. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas, que nós vamos colocar outros projetos e também você pode sugerir, tá? Para que eu possa estar sendo necessário, né, no sentido de ajudar vocês a crescerem, a passar de MEI para ME. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.